Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu quero falar com vocês acerca dos hereges que estão profanando o evangelho, que estão destruindo a igreja e trazendo a público um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é um evangelho deturpado, é um evangelho carregado da hipergraça. A Bíblia diz em Judas, capítulo 1, versículo 3, eu vou ler na versão King James aqui com vocês, que diz assim: Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Ou seja, a lutar pela fé com todas as nossas forças. Versículo 4: Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, veja só, infiltram-se em vossas congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e nega Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Esse versículo 4 do capítulo 1 diz assim: eles alteram a graça de Deus em libertinagem. É aquilo que nós conhecemos como hipergraça. Recentemente viralizou uma fala de um notável pregador nas redes sociais, que ele dizia mais ou menos assim: se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, é porque ele vai dar para você, é porque você vai ter acesso àquilo ali. E é uma fala um tanto quanto perigosa, porque muitas pessoas até disseram: poxa, imagina o cara que tem adultério, que tem uma amante, ouvindo essa pregação, né? Se Deus deixou você ver, deixou você tocar, é porque ele vai te dar. Não necessariamente. Se você tiver no banco e tiver um carro da Prosegur descendo com os malotes, e você vê aquilo ali, não significa que Deus vai dar todos aqueles malotes para você. E por mais que você toque, não significa que aquilo está sendo entregue a você. O que acontece? A grande questão aqui é que esses homens atualmente, eles pararam de pregar o que é certo para pregar o que dá certo. Porque o evangelho esse evangelho que eles pregam, que é o evangelho fácil, ele dá muito mais ibope do que o evangelho da renúncia, do que o evangelho que confronta o pecado. Não que nós não devemos crer ou deixamos de crer em um evangelho que Deus nos faz prosperar, porque eu creio que Deus nos faz prosperar. Eu creio que Deus nos faz crescer financeiramente. Eu creio que há palavras de ânimo para nossas vidas dentro da palavra de Deus, inseridas aqui. Mas nós precisamos entender que essas pessoas, elas adentram dentro do nosso ciclo, das nossas congregações, para pregar um evangelho coach. O que é o evangelho coach? O evangelho coach é quando Deus é tirado, Jesus Cristo é tirado do centro da coisa e o homem é posto no centro. É aquela fala deste notável pregador quando ele diz: de Deus você é o centro. Não, o homem não é o centro de Deus. Quando nós colocamos o homem no centro da coisa e toda a nossa pregação converge no homem, toda a nossa mensagem converge no homem, tudo aquilo que nós pregamos e ensinamos converge na necessidade do homem, esse evangelho coach, ele acaba produzindo pessoas, acaba produzindo falsos cristãos, porque o falso evangelho não produz verdadeiro cristão. O falso evangelho vai produzir um falso cristão, alguém que está acreditando em algo falso. Então, quando você empresta o seu ouvido para essas pessoas, que eu não quero aqui citar nomes, e essas pessoas estão pregando um falso evangelho, a chance de você se corromper através daquela imoralidade que eles estão pregando, que eles estão deturpando a graça do Senhor Jesus em libertinagem, é muito grande. Veja, essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem. Como que eles adulteram a graça de Deus em libertinagem? Jesus te ama. Continua vivendo a sua vida de pecado.
Jesus te ama, não tem problema se você está no terceiro, quarto casamento. Jesus te ama, não importa a vida porca que você leva, não tem problema, Ele quer o seu coração. Então, quando nós ouvimos essas mensagens assim, não importa a vida que você leve, importe apenas aquilo que está dentro do seu coração, não há renúncia, não há santidade, apenas libertinagem. É uma forma de você viver a sua vida no pecado de qualquer forma, sem que aquilo traga consequência para você. Para finalizarmos aqui, eles negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Como que eles negam a Cristo se eles pregam Cristo? Como que eu vou negar Cristo pregando Cristo? Eu vou negar Cristo a partir do momento que eu deixo de anunciar a mensagem da cruz da sua forma, na sua totalidade, na sua íntegra. Como é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz não é apenas dizer assim, olha, Cristo morreu por você, todos os teus pecados já estão pagos, então tudo que você cometer aqui agora já está pago, porque uma vez que você foi salvo, salvo para sempre. Não, a mensagem da cruz é, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia, tome a tua cruz, entenda que o evangelho também é feito do sofrer, e siga-me, tenha um caminho. O evangelho da cruz é o evangelho de renúncia. O evangelho da cruz é um evangelho de sofrimento. O evangelho da cruz é um evangelho que está pautado em Cristo. Siga-me, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há como você andar pelo caminho sem renúncia. Não tem como você andar pelo caminho se você não tomar sua cruz. Não tem como você andar pelo caminho se você não negar a si mesmo. E eu fico muito preocupado com esse grande movimento que está acontecendo nas redes sociais, que esses falsos mestres, eles têm uma voz muito grande. Os falsos mestres têm um alcance muito grande nas redes sociais. Olá, meu lindo, minha linda. Olá, meu vitorioso, minha vitoriosa. Hoje é o dia da tua vitória. E as pessoas vão sendo enganadas por isso. As pessoas vão sendo ludibriadas com isso. E o grande problema é que o pecado dessas pessoas não é exposto através da exposição da palavra. O grande problema é que não há salvação verdadeira através dessas pessoas. E elas estão fazendo esses devocionais, elas estão ouvindo essas mensagens que não são a mensagem de Cristo, a mensagem verdadeira de Cristo. Então, o apelo que eu faço para você que é líder, que é pastor, que está me ouvindo, anuncie a palavra de Deus, invista que os cultos da sua igreja, que as mensagens pregadas na sua igreja sejam mensagens bíblicas. Invista na formação de obreiro para que os seus obreiros tenham conhecimento teológico, para que os seus obreiros tenham base bíblica, porque hoje é muito fácil consagrar obreiro, mas é difícil preparar um obreiro. É muito fácil ir lá e ungir é diácono, é pastor, é evangelista, se o camarada não sabe o básico da palavra de Deus. Ungir é fácil, preparar é difícil. Mas você, como líder, como pastor, você deve frisar e ter uma prioridade em preparar obreiros. Se você consagra 5, 10 no ano, consagre 2, mas prepare eles de uma forma muito estruturada e poderosa. A nossa igreja, ela não necessita de mais inchaço, a nossa igreja necessita de um real crescimento que só a palavra de Deus pode nos dar. E o que mais me deixa confortável, e é muito forte o que a Bíblia está dizendo, é que diz assim, porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo. Então, estes homens que anunciam esse falso evangelho, eu tenho uma palavra para eles. Se vocês não se arrependerem desse falso evangelho que vocês estão pregando, se vocês não se arrependerem de enganarem as pessoas, se vocês não se arrependerem dessa teologia da hipergraça, desse neopentecostalismo, vocês vão perder a vossa salvação. Vocês não serão salvos, vocês serão aqueles que chegarão diante de Deus e dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, mas Deus vai olhar para você e dizer, eu não te conheço. São anônimos, são famosos na terra, têm grandes likes, têm grandes números de seguidores, mas são anônimos no céu. Por conta do falso evangelho. Eu não ligo se você não vai me seguir, se você vai se desinscrever do meu canal, se você vai parar de me ouvir, mas eu já sofri muito por pregar o verdadeiro evangelho. Já fui excluído de ministério por pregar o verdadeiro evangelho. E não vai ser agora. Sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou, quem me garante e quem me sustenta. É o Senhor Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Arrependa-se dos seus pecados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Que Deus abençoe vocês.